Hoje eu quero trazer aqui no canal um vídeo sobre o software da Nikon, o NX Studio. Esse é um software de revelação de arquivos RAW da câmera. Então as câmeras da Nikon geram arquivos .nef e esses arquivos precisam ser, digamos, convertidos em JPEG ou tratados. Então o software que faz isso de maneira gratuita é o NX Studio. Ele é uma alternativa ao Lightroom, que é um software pago. Então hoje eu vou fazer aqui sobre a versão 1.8. Tá? Já está sendo a versão 1.9. A versão 1.9 vai pedir login e ela traz suporte à câmera Z5 II. Tá? Mas vai ser praticamente igual aqui a versão 1.8, então eu vou fazer da versão 1.8 mesmo, que não pede login. Então a gente tem aqui vários arquivos da Nikon aqui atrás, da Nikon D7500, por exemplo. E nesse software aqui, o NX Studio, a gente tem várias ferramentas de tratamento de imagem, tá? Que eu vou mostrar aqui, vou descrever praticamente todas elas e a gente vai ver aqui mais ou menos o que cada uma delas faz. Tá? É bastante ferramenta, é o software que eu uso, tá? Eu não pago licença do Lightroom, do Adobe, então eu me viro com esse software da Nikon mesmo. Então vou mostrar aqui o site da Nikon, a gente vai baixar ele daqui. Então a gente vai entrar no site da Nikon e vai procurar em Downloads, NX Studio, vai procurar aqui a versão 1.8, tá? Então é só baixar, não precisa de registro nem nada, não precisa de serial da câmera nem nada, é só baixar e usar. Então a gente tem aqui os arquivos NEF, tá? O arquivo NEF ele é um pacote, digamos assim. Dentro dele está o arquivo RAW, tá encapsulado lá dentro. O arquivo RAW, o que é o arquivo RAW? São níveis de tensão. Eu vou mostrar aqui com PineArt. Então vejam aqui, esses PineArt, isso aqui simboliza, digamos, o sensor. Então quando a gente coloca uma luz, ou seja, capta uma imagem com o sensor da câmera fotográfica, os pixels mudam de tensão. Então o pixel que pega luz mais intensa, ele vai ser uma analogia com esses pinos do PineArt aqui, ele vai ficar deslocado, então a tensão do pixel vai ficar diferente das regiões onde não pegou luz. Então a região preta no sensor vai ter um nível de tensão e a região que pegou luz no sensor vai ter outro nível de tensão. Então mais ou menos como esses pinos aqui desse PineArt, tá? Então essa região aqui da mão simboliza, por exemplo, a parte que pegou luz e os pixels mudaram de tensão. Então o que é o arquivo NEF? São todos esses dados aqui de tensão de todos os pixels do sensor e mais um monte de informação sobre o momento da foto. Então o momento da foto se refere a qual picture profile a câmera usou no momento, que é isso aqui, ó, câmera compatível. Então, por exemplo, foi o Standard, tá? Ó, então esse aqui foi o profile que foi usado para bater essa foto aqui, tá? Então isso é uma informação que vai junto no arquivo NEF, mas ela não faz parte da massa de dados RAW, ou seja, a massa de dados RAW é só o nível de tensão de cada pixel, tá? E junto vai essas informações de picture profile, de temperatura de cor, de a exposição, né, o active daylight. Então tudo isso aqui vai junto no arquivo NEF e junto com a massa de dados, tá? A correção de ruído, por exemplo, uma coisa que vai... Isso aqui, quando a gente manda a câmera fazer uma foto com redução de ruído, essa redução de ruído não afeta a massa de dados RAW, ou seja, não afeta isso aqui, tá? Não muda os níveis de tensão, só está dizendo para que quando a gente vai visualizar esse arquivo em um software, vai ser usado essa configuração aqui que está junto com os dados RAW, tá? Ou seja, essa é uma informação complementar que vai no arquivo NEF, tá? Que lá dentro está tudo junto, os dados RAW e mais esses dados de configuração de visualização que a gente vai
usar quando a gente estiver visualizando essa foto. Por exemplo, essa foto aqui poderia ter sido batido na câmera no modo preto e branco, tá? Ó, poderia ter batido assim. Mas chegando aqui no computador eu poderia descartar essa opção que foi usada na hora da foto, tá? E voltar ela para colorida, porque o arquivo RAW permite isso. O arquivo RAW não tem cor, tá? Então, por exemplo, os pixels da câmera, eles são pintados de uma cor, tá? Então, quando incidir uma luz verde em cima do pixel verde, vai sensibilizar aquele pixel verde. Só que isso, na verdade, só reflete em um nível de tensão de 1 pixel. Tá? Não quer dizer que eu não possa dizer depois, aqui no software RAW, que aquele pixel que era azul poderia ser outra cor. Tá? Poderia ser, por exemplo, rosa. Vamos tentar aqui. Ó. Deixa eu mudar aqui. Eu vou tentar mudar esse céu aí, tá? Bom, então consegui mudar aqui. Então usei esse recurso aqui, o RUI. Tá? Então consegui deixar o céu rosa porque o arquivo RAW não tem cor. Então a gente pode setar qualquer cor para aqueles pixels que receberam a luz verde. Tá? Posso dizer que eles são outra cor depois. Então essa é uma coisa que o arquivo RAW permite porque justamente ele não tem cor. Eu já tenho um outro vídeo falando sobre como é feito o arquivo RAW. Vou tentar deixar na descrição aqui desse vídeo. Tá? Então, continuando aqui, a gente vai então conhecer esse programa aqui. Eu vou começar mostrando aqui da esquerda. Então aqui a gente tem um navegador de arquivos, a gente vai entrando nas pastas e vai vendo as fotos que estão dentro de cada pasta. Tá? Aqui em cima a gente tem os modos de visualização. Então, modo de thumbs, esse modo aqui com descrição, a gente pode ver informações da foto. Esse modo aqui de visualização, que a foto aparece grande, aí a gente pode ir trocando de foto aqui, ó. O modo de comparação, então aqui eu posso comparar duas fotos, posso comparar essa com essa. Então eu vejo elas aqui. Tem o modo de comparação de 4 imagens. Então tenho que selecionar 4 aqui. Vejam aqui. Se eu der zoom em uma, todas vão dando zoom. Tem esse modo aqui que eu comparo a modificação que eu fiz na foto. Tá? Por exemplo, se eu quiser mudar aqui, ó, então eu vejo a foto original e a foto com a modificação. Aqui eu coloco os thumbs aqui embaixo para ir trocando de foto com mais facilidade. Então, por exemplo, aqui, vou trocando. Aqui eu coloco tela cheia. Dá mais espaço para trabalhar. Bom, então aqui a gente viu praticamente tudo. Aqui a gente tem alguns atalhos para algumas funções, tá? Mas eu vou usar tudo que tem aqui, praticamente eu vou usar por aqui, tá? Então esses ajustes aqui, o crop, eu vou usar tudo por aqui pelo lado direito, certo? Então, conhecendo aqui o lado esquerdo do software, a parte de cima aqui, essas ferramentas que tem aqui em cima, de visualização, a gente vai começar a olhar aqui o lado direito. Então, o lado direito aqui a gente pode trocar aqui no Picture Control, por exemplo, se eu usei o Picture Control da câmera, por exemplo, a câmera naquele momento estava em monochrome, tá? Então, bati todas as fotos em monochrome, mas eu mudei de ideia, eu posso vir aqui e eu quero usar um Picture Control aqui do software, aqui do NX Studio, um Picture Control mais moderno. Então, por exemplo, posso vir aqui e selecionar o Standard. Então, tem a foto com esse Picture Control. Posso também usar outros aqui, por exemplo, Flat. Tá? Posso usar monochrome. Então, posso ir trocando aqui, vívido. Tá. Então aqui a gente mexe no Picture Control, aqui a gente tem opções avançadas do Picture Control. Por exemplo, eu tenho aqui a nitidez, veja que essa foto tem muita nitidez.
foi feita com a Nikon D7500. Então a gente pode até baixar um pouco a nitidez, caso seja necessário, porque às vezes a foto fica muito ardida pelo excesso de nitidez. Eu digo ardida no sentido de crespa. Por exemplo, aqui eu vou exagerar na nitidez. Vejam que ela fica crespa, fica feia. Então, às vezes tem câmeras que não tem o filtro low pass e elas têm bastante nitidez e a gente até se assusta um pouco por causa dessa exuberância de nitidez. Aí é bom tirar aqui um pouquinho. Aqui tem o mid-range, a nitidez de gama média, tá? Então posso mexer aqui. Então ela mexe na gama média da nitidez. Ó. Aqui eu tenho Clarity. Tá? Às vezes as câmeras mais antigas elas não têm o Clarity. Tá? Ela não tem dentro dela no Picture Control da própria câmera o Quality. Então a gente vem aqui, troca todas as fotos, por exemplo, pego todas elas aqui, seleciono. Então selecionei todas aqui, eu dei um Ctrl A aqui no teclado e eu venho aqui e coloco no último Picture Control, tá? E venho aqui no Standard, por exemplo, e eu depois disso, se eu der um clique numa foto aqui, ele vai converter todas as fotos aqui para esse Picture Control, por Standard. E esse Standard aqui vai me dar acesso a esse slider do Clarity. Tá? A Nikon D7500 ela já dá acesso ao Clarity, mas tem outras câmeras um pouco mais antigas que a gente vai, se a gente deixar aqui no Picture Control da câmera compatível, o Clarity aqui fica desabilitado. Então por isso que eu às vezes pego todas as fotos de todas as câmeras e já converto todas elas aqui para o último Picture Control e para o modo Standard, por exemplo. E eu vou ter o Clarity sendo habilitado em todas as fotos aqui de todas as minhas câmeras, mesmo as mais antigas. Então, eu posso tirar aqui o Clarity, vejam que diferença que faz, fica mais suave. Posso colocar mais Clarity, aí fica mais dramática a foto, vejo que aparecem nuances aqui diferentes. Ó. Então aparecem detalhes que não existiam, não apareciam tão bem antes. Depois disso a gente tem aqui uma configuração, digamos, suave de contraste, brilho, saturação. Então aqui mexe um pouquinho, mas não é muito. Então eu acabo deixando aqui tudo normal, tudo no centro, tá? No Picture Control aqui em cima, e mexo aqui embaixo. Aqui sim faz bastante diferença, tá? Se eu mexer aqui na saturação, olha, faz muita diferença. Se eu mexer aqui, saturação, aqui faz pouca diferença, tá? Não faz tanta diferença. Eu prefiro mexer num lugar só, então eu deixo tudo aqui no meio e mexo aqui embaixo, tá? Depois eu vou chegar aqui nessa parte. Aqui a gente tem as configurações de equilíbrio de branco. Então, por exemplo, aqui foi usado o original aqui. Então essas fotos aqui foram batidas em 5080 Kelvin. Mas se, por exemplo, eu não gostei muito, eu posso mexer no equilíbrio de brancos e trocar aqui. Deixar mais quente, mais fria a foto. Tá? Ou resetar e deixar o que foi usado pela câmera na hora do clique. Também posso usar aqui em cima, ó, a Direct Sunlight. São configurações pré-determinadas, incandescente. Posso usar aqui tipos de lâmpadas, ou digamos um dia nublado. Tá? Então a temperatura de cor de um dia nublado é diferente da temperatura de cor de um dia ensolarado. Tá? Vejam que mudou aqui o tom. Então tenho essas opções aqui todas para mexer. Vou usar aqui o original, que é o da câmera. Aqui embaixo tem o tint, eu puxo mais para o magenta, puxo mais para o verde. Então isso aqui também são configurações que foram usadas pela câmera no momento da foto. No caso aqui foi menos 1.82. Tá? Então se eu deixar bem no zero aqui,
a foto fica um pouquinho diferente, tá? Eu dou uma puxadinha na câmera um pouquinho para o lado do magenta às vezes. Aqui a gente tem o controle de exposição. Então, por exemplo, se eu errei a exposição da foto, eu posso vir aqui e mudar. Por exemplo, se a foto saiu assim da câmera, eu posso vir aqui. Eu percebo aqui que está totalmente escura, que é um problema de exposição mesmo. Então, eu posso vir aqui e subir 2 pontos de exposição, tá? Ou se a foto acabou saindo muito clara da câmera, por exemplo, assim, 2 pontos a mais de exposição, eu venho aqui e puxo, tiro 2 pontos e eu vou ter a foto com a exposição que eu quero. Aqui tem outro recurso que é o Active Daylight. Esse recurso aqui é um recurso que se destina a aumentar a faixa dinâmica da foto, ou seja, de maneira que eu possa ver detalhes que estão aqui nas baixas luzes, nas sombras, e detalhes que estão aqui nas altas luzes. Então veja aqui, ó, eu coloquei automático na câmera, mas eu posso vir aqui e dizer que eu não quero esse recurso. Então veja aqui, o que era escuro ficou mais escuro, então lá atrás ó, fica mais difícil de ver. E se eu colocar aqui no automático, ela dá uma clareada nas partes mais escuras. E se eu vir aqui, eu posso usar níveis diferentes, tá? Baixo, normal, alto, extra alto e extra high 2, extra alto 2. Então, posso selecionar ou deixar que a câmera faça a sua sugestão. Geralmente eu digo para a câmera fazer a sua sugestão, deixo no alto e depois, por exemplo, se eu não gostei, eu pego todo o conjunto de fotos, ó, selecionei todas aqui embaixo com o Ctrl A, eu venho aqui e posso desligar de todas elas, tá? Então se eu der um clique aqui, elas vão desligar esse recurso do Active Daylight. Veja que elas estão mudando, ó. Então ele está aplicando essa configuração em todas as fotos para mim, tá? Essa aqui ficou com o céu rosado, eu vou resetar ela depois. Então ele está fazendo aqui a alteração nessas 70 fotos, ó. Pronto, alterou todas. Essa aqui eu vou resetar aqui. Essa configuração eu fiz, ó. Eu posso voltar tudo ao original, quando é arquivo RAW, é bem tranquilo. Porque essas informações de mudança que eu estou fazendo estão sendo gravadas em um arquivo fora do arquivo NEF, tá? Do arquivo da câmera. Então tudo está sendo salvado nesses arquivinhos aqui, ó, dentro dessa pasta que fica junto onde estão as fotos. Então nessa pasta aqui está todas essas configurações que eu estou fazendo aqui, tá? Por exemplo, agora eu vi que as fotos ficaram, digamos, com a faixa dinâmica mais reduzida. Por exemplo, aqui ó, tem coisa na sombra. Por exemplo, se eu quiser ver isso aqui, é bom eu ligar o Active Daylight, tá? Eu vou ligar aqui no automático, então vejo que dá uma iluminadinha aqui na parte de sombras. Eu vou voltar todas aqui para o automático, tá? Vou deixar como o céu da câmera. Agora ele vai salvar de novo, ó. Então se a gente tem uma pasta com, por exemplo, 70 fotos, isso aqui tudo é rapidinho. Agora se a gente tem 1000 fotos, ele demora bastante, porque realmente é um trabalho grande a ser feito, tá? Se eu continuar aqui, a gente vai ter o ajuste de brilho e cor, tá? Vejam só, eu vou mexer no brilho aqui, vejo que aumentou muito o brilho aqui em cima. Vou baixar o brilho, tá? Então faz muita diferença aqui mexer nesses sliders aqui de baixo. Então, por exemplo, contraste. Então a gente não pode exagerar nas coisas, né? Usar de maneira não muito agressiva esses recursos. Então, foto muito saturada pode parecer feia, artificial. Então, por exemplo, a gente vai tentar não fazer uma foto, não, digamos, publicar uma foto com, por exemplo, cores muito fortes, que todo mundo sabe que são artificiais, né, que isso foi mexido. Então, aumentar um pouquinho a saturação, não tem problema. Às vezes eu até baixo um pouco a saturação, tá, para dar um tom mais natural.
Então saturação demais pode ser feio, tá? Em alguns casos é bonito, mas em alguns casos pode ser feio. Assim como brilho demais, tá? Qualquer coisa demais pode ficar uma foto feia com aspecto não muito natural. Que aumentei muito o contraste, vejam aqui, também não fica muito legal. Aqui a gente tem uma proteção contra altas luzes, vejam essas nuvens aqui estão com bastante brilho, tá? Vou apertar aqui a tecla H vai me mostrar as altas luzes, ó. Então estou mostrando aqui com a tecla H, ele está dizendo que lá em cima está saturado. Então passou da escala, eu posso aumentar aqui o slider da proteção de altas luzes, tá? Veja que ele vai atuar só lá em cima, ó. Então, ó, se eu apertar o H de novo, eu não vou ter saturação lá em cima, ó. Ao passo que se eu não usar isso aqui, eu vou ter as nuvens saturadas lá em cima, ó. Então posso usar aqui um pouquinho do H para essa foto. Se eu usar tudo, pode ser que fique meio artificial também. Não é o caso aqui. Olha só a diferença que dá. Como resolve. Tá. Então vou colocar aqui um pouco menos. Também eu tenho aqui a proteção de sombras. Aí, por exemplo, essa parte escura aqui de baixo, eu posso aumentar aqui. E eu posso passar a ver tudo que está nas sombras, tá? Então, proteção de sombras e proteção de altas luzes. Então, por exemplo, esses recursos aqui, eles estendem o range dinâmico da foto, tá? Então, se eu estou assim, ó, eu estou com range dinâmico curto. Então, esses slides aqui acabam mudando o range dinâmico da foto, tá? Então, a gente acaba atuando nessa compressão e expansão do range dinâmico para obter o que a gente precisa. Então, aqui em cima eu baixei o brilho usando a proteção de altas luzes e aqui embaixo eu aumentei o brilho, tá? Olha só, muda a foto completamente. Aqui tem o D-Light HS, esse recurso aqui eu uso muito pouco. Ele, conforme a gente vai aumentando aqui, ele vai mudando alguma coisa, tá? Em alguma situação é interessante, mas eu acabo não usando. Eu consigo fazer o que eu quero com os outros sliders aqui e acabo não usando esse D-Light HS. Aqui embaixo a gente tem uns controles de cores. Então a gente pode mexer aqui na curva das cores, tá? Posso usar qualquer uma aqui e acertar, mexer, fazer o que quiser. A gama. Então posso mexer aqui, criar curvas, criar efeitos, tá? Bem interessante para quem é mais criativo. Eu acabo não usando isso aqui. Então eu tento às vezes, então eu tento fotos com cores naturais, tá? Então aqui eu posso mexer na gama de todas as três cores agora, porque eu selecionei elas aqui, ó, como RGB, então eu estou mexendo nas três cores, tá? Vou resetar aqui. Pronto. Aqui eu posso mexer diretamente na gama nesse slider. Aqui eu tenho três controles, Lightness, Chroma e Hue, tá? Então eu posso atuar aqui, por exemplo, no Chroma. Eu posso dar um ênfase aqui no vermelho, ó. Então eu posso atenuar o vermelho, por exemplo. Posso fazer isso para cada cor aqui, mexer no verde, no azul, ó, no rosa. Então isso é o que faz o Chroma. Agora o Hue, a gente pode mudar a cor da cor, tá? Ó, deixei o céu rosa. Então o Hue é a cor da cor, a gente pode mudar isso. E a gente tem também o Color Lightness. Então isso aqui é o brilho da cor.
Por exemplo, aqui eu vou diminuir o vermelho. Tá. Eu escureci o vermelho e vejo que ele ficou mais escuro. E aqui eu vou clarear o vermelho. Ó, ficou bem clarinho. Então é a intensidade da cor, tá? Se ela é escura ou se ela é clara. Então, por exemplo, se eu quiser escurecer o céu, deixa eu resetar aqui. Eu vou escurecer o céu lá em cima, ó, veja. Então escureci o azul, aí acabei escurecendo o céu por consequência. E aqui a gente tem também o Master Lightness. Então aqui é como um gama, é mais ou menos parecido com esse que tem aqui em cima. Posso criar curvas aqui, simular, digamos, até filmes antigos usando essas curvas. Aqueles filmes da Kodak lá, que fizeram sucesso no passado. Deixa eu resetar isso aqui em cima. Aqui eu tenho um Color Booster, então posso selecionar aqui tangente na foto, então ele vai preservar os tons de pele. Tá? Estou dando cor aqui, ó, mas os tons de pele aqui das pessoas não mudam. Ou eu posso usar aqui o Nature, aí tudo muda, tá? O tom de pele muda também. Então isso aqui é para a gente dar uma coloração maior na foto. Tá? E aí a gente tem que selecionar se é com ou sem alguém, né? Com ou sem pessoas. Esse recurso aqui de melhoria de retrato, ele não está habilitado aqui para Nikon D7500, tem que ser uma câmera mais moderna. Esse outro recurso aqui, equilíbrio de impressão para retrato, também não está habilitado para D7500. Aqui embaixo a gente tem os ajustes de redução de ruído. Então, por exemplo, se essa foto aqui tivesse ruído, eu iria ligar aqui, tá? E mexer no slider para tirar o ruído. Vejo que a foto ficou suave, tá? Coloquei bastante aqui redução de ruído. Então aqui a gente tem três possibilidades, tá? Que é o rápido, tem o melhor qualidade, tem o melhor qualidade 2013. Então cada um faz de um jeito. Esse primeiro aqui, em algumas fotos ele vai ser mais útil, em outras fotos ele não fica bom, então a gente tem que tentar o melhor qualidade e ir dosando aqui no slider, tá? Talvez fique ruim, eu vejo aqui nessa foto aqui ficou um blur, então cada um faz um jeito, né? Então cada foto vai precisar de um desses aqui. E tem o melhor qualidade de 2013, que esse aqui é uma redução de ruído mais aperfeiçoada, a gente pode tirar o ruído das cores, tá? E ela não tira tanta nitidez da foto. Então é um ótimo recurso para quando a gente faz, por exemplo, fotos noturnas que não pode ser usado flash, lá com ISO 6400, por exemplo, a gente usa aqui essa redução de ruído e é muito eficiente, tá? Aqueles pontinhos brancos, muitas vezes que aparecem nas fotos, pontinhos coloridos, que é o pixel que fica muitas vezes sempre aceso, a gente pode ver aqui, ó, e marcar esses botões aqui, e isso aqui apaga aqueles pixels acesos que muitas câmeras têm, tá? Aqui eu tenho controle extra de nitidez, eu posso vir aqui, ó, e subir bastante a nitidez, fica até demais. Então é um recurso extra aquele recurso que tem aqui em cima, tá? Então veja que aqui já tem um controle de nitidez, de definição de imagem, nitidez no caso, e aqui embaixo tem outro. Então eu acabo nunca mexendo nesse de baixo aqui, deixo ele sempre igual. Aqui embaixo a gente tem uma ferramenta de retoque, por exemplo, se eu quiser apagar algum defeito, alguma coisa, por exemplo, essa marquinha aqui, ó, esse número da casa, eu vou tentar apagar aqui, deixa eu ver. Então apaguei. É a única ferramenta aqui que muda a forma. Como esse software aqui não é um Photoshop, ele é um software de revelação de fotografias, então ele não tem praticamente nenhuma ferramenta que muda a forma da fotografia, tá?
Então vou voltar ao original aqui. Então, essa ferramenta é para a gente apagar alguma coisinha que ficou indesejada. Raramente eu uso isso aqui. Aqui, essa outra ferramenta, eu posso controlar o ponto de cor. Tá? Então, por exemplo, eu quero criar aqui, por exemplo, eu quero iluminar aqui dentro dessa região. Tá? Quero iluminar, ou seja, eu posso iluminar essa casa aqui. Vou dar um ênfase nela. Deixa eu reduzir aqui o tamanho. Aqui eu posso acertar com esses sliders aqui. Por exemplo, o brilho. Lá, ó, estou aumentando o brilho nessa região. Vou baixar o brilho lá. Posso mexer no contraste. Vejo que está atuando só nessa casa vermelha. Posso mexer na saturação. Ó, tirei a saturação do vermelho. Aqui para baixo eu tenho ferramenta de crop, tá? Ferramenta de corte. Então, se eu quiser cortar aqui, por exemplo, na taxa de 1:1, tá? Vou ter essa possibilidade aqui de fazer esse corte. Por exemplo, se eu não quero que essa pessoa aqui apareça, tá? Fiz o corte. Também eu posso mexer na inclinação da foto aqui embaixo. Ó. Então eu desentorto a foto se ela ficou torta. Aqui embaixo eu tenho o controle de perspectiva. Então, olha só, estou ampliando a parte de cima da foto para mudar alguma perspectiva que possa ter ficado feia. Aqui eu vou fazer o contrário. Vou resetar, vou fazer do outro sentido, que é a horizontal. Então mexo aqui nas laterais, tá? E aqui eu mexo em cima e embaixo para acertar a perspectiva. Aqui embaixo tem um outro recurso que é a correção de câmera. Então eu posso ligar aqui a correção de Moire. Então eu posso dizer a intensidade. Essa foto aqui não tem Moire nenhum. Então, câmeras que não têm o filtro Lopez, muitas vezes podem causar Moire em algum tipo de tecido. Então a gente vem aqui e tira o Moire com esse recurso aqui. Eu posso carregar uma imagem nesse software, onde essa imagem vai conter, digamos, os pontos de sujeira do sensor ou de sujeira da lente, e aí o programa vai, digamos, automaticamente apagar aquela sujeira, tá? Vai tirar aquilo da fotografia. Então eu carrego um arquivo mostrando onde é que está a sujeira, ou seja, uma foto de uma coisa branca, e ali vão estar os pontos de sujeira. Então o software vai cancelar a sujeira na foto que foi batida, tá? Aqui a redução de olhos vermelhos. Aqui as correções de lentes, tá? Vejam que está ligado aqui para a correção de aberração lateral. Raramente eu vejo diferença nessa correção, mas ela vem sempre ligada, tá? Aqui correção de aberração cromática. Então a gente vem aqui e aumenta ou diminui. Então é aquelas franjas roxas que ficam na volta dos metais com algumas lentes. Lentes muito abertas acabam tendo aberração cromática. Algumas lentes têm a correção de distorção nela mesma, então ela tem um firmware que informa para a câmera quais são as distorções que ela tem. Então a gente liga isso aqui e as correções acontecem automaticamente. Aqui foi usada uma lente 1835, é uma lente que não é da Nikon, era uma Sigma. Então ela não tem esse recurso de autocorreção de distorção, tá? Mas é uma lente muito boa, não tinha distorção mesmo. Aqui eu mexo na vinheta, então às vezes as lentes podem apresentar vinheta, se bem que em câmeras DX é muito difícil que apareça qualquer tipo de vinheta.
Então se eu quero a foto mais escura nos cantos, deixa eu deixar ela no tamanho normal aqui. Pronto, agora eu vou mexer aqui na vinheta aqui embaixo. Não fez muita diferença, só dei uma iluminadinha aqui nos cantos, tá? Porque essa lente realmente não tem vinheta. Aqui embaixo tem outras opções de correção de flare, de fisheye, mas isso aqui é para câmeras bem mais modernas. Então, ó, praticamente cheguei aqui ao fim. A gente tem outro recurso aqui, uma aba que mostra todas as informações da foto e da configuração de câmera que foi feita na hora. Tá? Aqui a gente tem o XMP, então, as informações. Aqui está tudo em branco, mas eu poderia escrever aqui, tá? Posso escrever esses detalhes. E aqui em cima a gente tem o histograma, então a gente pode ver aqui nas 3 cores ou simplesmente no brilho, tá? Que aí ficam todas as 3 cores juntas aqui. Eu posso ver de cada canal de cor ou dos 3 canais juntos. Aqui embaixo eu tenho a parte que passa as fotos, tá? Então, olha só, fico passando aqui, ou eu posso ligar então novamente aqui a parte dos thumbs. Aí eu posso atalhar aqui com mais facilidade para a foto que eu quero. Aqui embaixo eu posso ligar e desligar as informações de cada foto. Ó. Então, por exemplo, se está atrapalhando, eu posso vir aqui desligar. Posso colocar um histograma aqui dentro do quadro onde aparece a foto. Posso também sumir com esse painel aqui, deixar em tela cheia. Aí eu tenho bastante espaço para visualizar aqui a foto. Eu tenho esse perfil de grades aqui que eu posso usar para entortar ou desentortar uma foto. Eu posso definir aqui também que as fotos RAW e JPEG, se elas estiverem na mesma pasta, elas vão aparecer como uma só. Ou a sequência de fotos que são feitas no modo Drive da câmera, mostra somente como uma foto ou como várias, tá? Então eu posso selecionar essas coisas aqui embaixo. Aqui em cima eu tenho o controle de zoom, posso dar zoom aqui nas fotos, ou posso usar o roller do mouse para fazer o zoom. Ó. Aqui ele enquadra a foto justa para a tela, justa para o quadrado, ou essa outra opção aqui, que é o borda curta. Tá? Então é um software que dá muita opção, dá para a gente fazer muita coisa. Não é realmente como o Lightroom, que já tem parte de inteligência artificial e mais um monte de coisa. Aqui realmente é só um software de revelação de fotos. Tá? Por exemplo, se eu quero revelar essa foto aqui, eu quero transformar ela em JPEG, eu venho aqui, vou no Output e mando exportar ela. Aqui eu posso dizer que tipo de foto que eu quero de saída, TIFF de 16 bits, TIFF de 8 bits, tá? Esses outros formatos aqui. Posso dizer a taxa de compressão. Tá? Então se eu vou exportar uma foto muito pequenininha, por exemplo 2000 por 1333, eu coloco bastante qualidade aqui. Tá? Geralmente quando eu vou fazer alguma coisa que vou postar em algum lugar, então eu coloco bastante qualidade. Se eu for deixá-la na resolução normal dela, tá? Por exemplo 5000 por 3000, aí eu dou uma diminuída na qualidade aqui, aumento a taxa de compressão no caso, então para ela ocupar um pouco menos de espaço em disco. Tá? Essa foto aqui, se eu fosse converter, nesse momento aqui ela ficaria com 9 megabytes. Se eu colocar aqui em 100%, ela fica com 13. Tá? E não dá muita diferença na qualidade. Posso também redimensionar ela aqui, eu marco 2000 por 3000, eu posso colocar aqui 1000, por exemplo, aí ela vai preencher automaticamente aqui do outro lado. Aqui eu posso dizer para onde que eu quero que esse arquivo vá. Tá?
Posso dizer para ele criar uma nova pasta a cada foto exportada. Posso trocar os nomes aqui. Então eu faço uma programação de como ela vai ser renomeada, tá? Depois que ela for convertida para JPEG. Então é assim que funciona. Eu posso selecionar todas as fotos aqui também e mandar todas serem exportadas, tá? Então aí vai acontecer com todas essas aqui. Eu posso também aqui criar novos Picture Controls, tá? Por exemplo aqui eu posso adicionar novos Picture Control. Eu posso também editar o meu Picture Control. Então, por exemplo, se eu modificar aqui algum deles, usei aqui o caracol, tá? Eu posso modificar, fazer modificações e salvar esse novo Picture Control do jeito que eu quero. Também tem aqui uma outra opção que eu posso usar o cor flexível, tá? Então eu passo a ter esse círculo aqui para editar as cores. Vejo que eu posso ter essa opção mais visível, mais fácil de mexer na coloração aqui das fotos, tá? Posso mexer aqui nos highlights, nas sombras. Então posso fazer essas alterações usando aqui em cima o cor flexível, tá? Eu acabo usando aqui mais o standard mesmo, porque meu estilo é tentar cores mais reais, mais naturais mesmo, tá? Mas para quem é muito criativo, vai ter aqui bastante condições em um software gratuito de customização de foto, customização de cores. Mas para quem é bastante criativo, vai ter aqui condições de usar ferramentas aqui para criar a sua própria cor, tá? Então a gente tem bastante aqui recursos, né? Por exemplo, eu gosto de monochrome, então tenho aqui flat monochrome, posso vir aqui cortar essa foto aqui, deixar uma parte mais interessante aqui, tirar um pouco desses fios, tá? Então eu consigo usar aqui bastante coisas para deixar a foto como eu quero. Coloquei aqui o clarity, ó, deixei mais dramática. Então tem várias coisas aqui que a gente pode aproveitar, tá? A Nikon está nos dando de graça isso aqui. Então, para quem não quiser pagar a licença do Adobe Lightroom, tem aqui o Nikon NX Studio, que faz a revelação de foto para a gente de maneira bastante eficiente, bastante útil, tá? É um software antigo já, não é novidade, tem há muito tempo, porque desde que as câmeras DSLRs começaram lá no ano de 99, tinha que haver uma forma de a gente converter os arquivos RAW que elas criavam, os arquivos NEF, em arquivos JPEG, tá? Então esse software acompanha as câmeras, ele veio evoluindo com o passar do tempo até chegar nesse nível que está aqui, certo? Então é isso aí sobre o NX Studio 1.8. Um abraço.